Fala galera, meu nome é Rodrigo. Nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre o Nintendo Switch e sobre computação em nuvem. O Nintendo Switch teve uma nova funcionalidade divulgada pela Capcom aí, o modo terminal burro, por conta do Resident Evil 7 Cloud Edition, que não roda diretamente no console, ele roda através da nuvem. E a gente vai bater um papo sobre isso porque pode ser que esse seja o futuro dos jogos e da computação em geral. Então a gente vai bater um papo bem sério sobre esse assunto. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O assunto é bem sério, como sempre, né, aqui no canal. E dessa vez o assunto não veio de uma fonte da Deep Web. Eu sigo alguns canais aí de Nintendo. Eu sigo o canal que eu mais gosto da Nintendo. Eu não conheço muitos canais de Nintendo, mas o que eu mais assisto é o Coelho no Japão. Quem quiser dar uma olhadinha lá no canal do Coelho do Japão, que eu acho maneiro. Ele é um maluco que gosta bastante da Nintendo. Ele trata os temas da Nintendo ali com bastante seriedade e às vezes ele dá umas cutucadas ali no Nintendo. Eu realmente gosto do trabalho dele. O Nintendo Switch definitivamente não tem a minha simpatia, como nenhum console da Nintendo pós Nintendo 64. O próprio Nintendo 64 já era meio que uma bizarrice ali, onde o Final Fantasy VII, por exemplo, ele seria um jogo exclusivo da Nintendo, mas por conta do hardware escolhido pela Nintendo, o jogo, né, que pra mim é o melhor jogo de todos os tempos, ele acabou sendo lançado pro PS1 e virou um jogo exclusivo do PS1. Então, na minha opinião, a Nintendo fez ali o Nintendinho 8-bit, que pra mim é o melhor videogame do mundo. E depois ali os outros dois que brigam, né, que é o Super Nintendo e o PS1, ou seja, até meados ali de 1993, 94, a Nintendo, pra mim, era a melhor empresa de videogames do mundo. E hoje em dia, eu não acho mais assim. A Nintendo, ela faz jogos incríveis. Isso a gente não pode falar da Nintendo. Tudo que a Nintendo bota a mão ali, em termos de jogos, é realmente incrível. Mas parece que a divisão de jogos é controlada pelo Pelé e a divisão de hardware é controlada pelo Perivaldo. Então realmente complica, porque as coisas evoluem. Você vê aí uma resolução 720p ou 1080p já ficando completamente ultrapassada, e é nessa resolução que os consoles da Nintendo trabalham. No caso, o Nintendo Switch ali, sem diversos efeitos de iluminação, de textura e tal, por conta da limitação do hardware do videogame. E eu definitivamente não sou fã disso. A gente quer jogar os jogos cada vez... A maior interação entre o ser humano e a máquina é o monitor e os gráficos, entendeu? Talvez seja o sentido mais sensível que o ser humano tenha, seja a visão. Então, eu não consigo apoiar, eu não consigo aprovar que a Nintendo fala, os gráficos não são importantes, não são o que. São importantes sim, na minha opinião, são importantes sim, senão a gente estava jogando Pong até hoje. A Nintendo consegue tirar leite de pedra dos videogames dela ali, mas nem sempre os outros fabricantes conseguem fazer a mesma coisa com o console da Nintendo, o que acaba levando as pessoas que optaram pelo Nintendo Switch, que optaram por só um console ou só não tem PS4 Nintendo, não tem. A Nintendo é mais ou menos igual a Apple, né? Você não tem um celular, você tem um iPhone. Então você não tem um console, você tem um Nintendo. É mais ou menos assim. A Nintendo se posiciona ali num nicho de mercado onde não tem muito concorrente, né? Não tem um concorrente de peso. Então as pessoas optam por um Xbox Mil Grau e um Nintendo, ou optam por um PC e um Nintendo, ou optam por um PS4 e um Nintendo. E sei lá, eu acho isso meio bizarro, cara. Eu acho isso meio bizarro. Mas beleza, vamos lá. Essas decisões da Nintendo acabam levando a certas frustrações. Por exemplo, o Call of Duty Black Ops 4 aí, que é uma merda, não vai estar no Nintendo Switch. Muito provavelmente por falta de hardware ali, acredito eu, né? O Call of Duty é um jogo que tem um gráfico um gráfico merda, mas que funciona ali
muito rápido e provavelmente ficou fora do Nintendo Switch por questões de hardware, de limitação do hardware. Uma outra crítica que eu faço ao Nintendo Switch é o seguinte: existem vários jogos que não são jogos tão antigos assim, que estão sendo relançados para o Nintendo Switch. E um deles, por exemplo, é o próprio Resident Evil 7 Cloud Edition, onde todo mundo já zerou o jogo. Todo mundo já zerou o jogo. Todo mundo já zerou o jogo. Só que agora a Nintendo, parecendo a AMD lançando placa de vídeo, ele lança a parada totalmente fora do seu tempo e com um sistema para os dias de hoje totalmente questionável. Mas beleza, então, por exemplo, Skyrim, todo mundo acabou de jogar Skyrim, tá todo mundo enjoado do Skyrim ainda, ninguém aguenta mais a porra do Skyrim, só tem um maluco que fica jogando essa porra, botando mod, botando a mulher com o peitão, com a bunda e fica passeando na floresta. Então, esses jogos que acabaram de ser lançados há alguns anos, que fizeram sucesso no PC, no PlayStation, no Xbox, estão sendo lançados agora pro Nintendo Switch, e isso pra mim não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu não daria $5, R$5 numa porra de um jogo daquele. Eu simplesmente não compraria. E também teve o lance do Mario Macaco aí, que era uma porra do remake, e eu caí na jogada da Nintendo. Beleza. Feitas todas as críticas em cima da Nintendo, vamos lá para o que é mais importante aqui no vídeo. Segundo o vídeo lá do Coelho, que ele acompanha muito mais lá a Nintendo do que eu, óbvio, a Capcom meio que ajudou no desenvolvimento do Nintendo Switch. Segundo ele lá, pelo menos, eu não sei se eu estou viajando, mas eu pelo menos eu entendi isso. A Capcom pediu que o Nintendo Switch tivesse mais memória e parece que a Nintendo atendeu. Não, vamos dar mais memória para vocês poderem colocar os jogos incríveis da Capcom aí no nosso console. E não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu? A nova funcionalidade do Nintendo Switch é um terminal burro. O que é um terminal burro? É uma interface, né? um hardware que funciona, um software no caso, que funciona como uma interface, mas ele não tem ali muitas funções, além de se conectar a um sistema que tenha um poder computacional muito maior. No caso, é basicamente isso, né? É basicamente isso. Quando você conecta lá num roteador com cabo RS-232 e você abre lá o hiperterminal, por exemplo, no Windows, você está se comunicando ao roteador lá, ao switch, através de um terminal, e aquele software ele não faz nada além do que uma interface entre os dois, né? entre o sistema lá e o usuário. Então, é lógico que é uma brincadeira, porra, não é bem assim que funciona lá o modo cloud, mas a gente vai falar sobre o modo cloud da Nintendo agora. Como é que funciona a computação em cloud, cara? Quando você vai criar uma rede virtual lá, você tem que criar primeiro Eu acabei logando aqui na Azure porque eu tinha esquecido completamente o nome do termo em português. Você cria um grupo de recursos. E toda vez que você cria um grupo de recursos, seja na Azure, seja na Amazon, você pode selecionar um local onde a Amazon ou a Azure tenha um data center e esses recursos ficam alocados em determinado país. Por exemplo, aqui no Brasil é o mais caro do mundo, mas lá no Japão provavelmente não é tão caro assim. Se eu salvo engano, os servidores do FIFA, da Electronic Arts, ficam na Azure, lá nos Estados Unidos. Na Azure não, na Amazon, lá dos Estados Unidos. E muito provavelmente a Nintendo não tem um data center próprio, né? Não tem um data center controlado ali todo pela Nintendo. É um sistema de nuvem e provavelmente a Capcom que alugou esse sistema, né? Não sei se é na Azure, não sei se é na Amazon, não vi, mas ela provavelmente tem um grupo de recursos dela lá com vários servidores, onde ficam armazenados lá os jogos do Resident Evil. E qual é o papel do Nintendo Switch? Você baixa um cliente, você conecta na nuvem e você acessa o jogo via streaming, você joga via streaming.
A Sony tem um serviço semelhante a esse, chamado PS Now, onde você pode jogar, por exemplo, os jogos do PlayStation 3 no PC, tranquilamente, inclusive com o controle da Mil Grau, que é muito melhor do que o controle da Sony, na minha opinião. Só que tem um grande problema, a latência dos comandos, né? Eu vi vários testes do sistema, o PS Now não está disponível aqui no Brasil ainda, você pode acessar uma VPN e testar o sistema, só que muito provavelmente vai ficar horrível ali por conta da latência. Você vai ter que acessar a VPN, da VPN você vai ter que acessar lá o serviço da Sony, e isso vai aumentar demais a latência. Eu já vi alguns usuários que testaram isso e falaram que tem um delay de pelo menos de meio segundo ali nos comandos, no caso, no da Sony. E eu chuto aí, na minha opinião, que você precisa pelo menos de uma internet de 100 megabits. E eu acho complicado para quem está aqui no Brasil. Para quem está aqui no Brasil é definitivamente 100 megabits para você fazer download e 50 megabits de upload. Eu não sei como é a internet no Japão, mas muito provavelmente deve ser muito acima disso. Eles devem ter um acesso muito mais fácil à internet lá do que a gente aqui. Os provedores aqui cobram 20, 35, 40, 50 megas, um absurdo. E 100 megas eu acho que vai demorar um pouco. A princípio, esse sistema ele vai ser disponibilizado lá para o Nintendo Switch só no Japão, ou seja, lima todo o resto do mundo de poder jogar lá o Resident Evil 7 Cloud Edition, porque a latência vai ser muito alta, tendo que atravessar os backbones aí pelo oceano. A mesma coisa que acontece, por exemplo, no FIFA, que a galera fica fazendo vídeo aí, porra, tem que botar o monitor no modo jogo, tem que fazer não sei o que, tem que fazer não sei o que lá. Não adianta você fazer absolutamente nada, cara. Os servidores da Electronic Arts estão nos Estados Unidos e você vai ter sempre um input lag ali horrível para jogar o FIFA Online. Eu simplesmente parei de jogar o FIFA Online porque eu aperto o botão, o cara demora um século para virar ou para tocar a bola. É definitivamente horrível. E, bom, eu acho que nesse momento ainda não é viável. Eu vou esperar lá, muito provavelmente o Coelho lá no Japão, ele vai testar isso daí, provavelmente ele vai falar também de quanto é a internet dele, se ele está sentindo um input lag muito grande e, lógico, se vale a pena ou não. Ele até falou uma coisa muito interessante, mas eu acho que não tem nem como a gente fugir disso, que é o seguinte, ele falou assim, pô, será que se eu comprar, porque é um preço muito baratinho lá, que ele falou, né, no caso, acho que 2.000 ienes, alguma coisa assim. Ele falou que o almoço dele, por exemplo, custa 500 ienes. Então, será que ele, na visão dele, será que ele estaria aprovando isso? Pô, se eu estou comprando esse jogo aqui para testar, será que a Capcom vai estar achando que eu estou aprovando? E isso vai servir de motivo para que outros jogos sejam lançados nesse formato? A minha resposta para isso é: não tem muita saída não, cara. Não tem muita saída não. E já há muito tempo, a computação em nuvem, ela vem sendo apontada como o futuro da computação. E é muito, se você estuda um pouquinho de nuvem, ou trabalha com um pouquinho de nuvem, você vê que as coisas são muito mais simples, muito mais rápidas e muito mais seguras. Então, e a facilidade de você ter uma quantidade de processamento grande, né? Você tem um poder computacional muito grande, é muito mais fácil. No caso, a dificuldade ali ficaria por conta da sua conexão, né? Não importa qual o meio da sua conexão, se é satélite, se é fibra, se é não sei o que, não importa qual meio da sua conexão, você vai ficar sempre dependendo ali do plano que você alugou com a sua operadora. Não interessa lá se a porra trafega, cara, na velocidade da luz lá dos neutrinos, você vai ficar limitado ali ao pacote que você comprou da sua operadora. Bom, a internet ela tá subindo de velocidade aí já há bastante tempo. Hoje em dia a gente nem imaginava que a gente pudesse ter
uma internet tão rápida assim, alguns anos atrás, mas isso fica cada vez mais acessível, embora ainda esteja muito caro. E eu acredito que mais serviços desse tipo vão aparecer. Imagina, por exemplo, que a internet aqui no Brasil já tivesse, sei lá, 200, 300, 500 megas aí de download e, sei lá, 500 megas de upload, por exemplo. Imagina que daqui a alguns anos, 5, 6 anos, isso esteja custando R$ 100 ou R$ 150, por exemplo, como a gente paga hoje por 35, 40 megas. E imagina que exista um serviço como o da Microsoft lá, o Game Pass da Microsoft ou o PS Now, em que você não tenha nenhum lag, absolutamente nenhum lag nos controles, e que você não precisa investir em nada mais do que um software no seu computador. Você tem o seu monitor, você tem o seu computador, ou você tem o seu cliente lá, no caso da Nintendo, o Nintendo Switch. É óbvio que os fabricantes, que as produtoras e os fabricantes vão continuar lançando os seus produtos específicos para que você possa acessar a nuvem deles. Eu não acredito que isso vire uma plataforma aberta, como por exemplo, sei lá, você vê o próprio Netflix, tem aquele Sony lá, tem o Telecine, tem uma porrada de... E o Netflix, por conta disso, agora está investindo forte nas próprias séries e filmes do Netflix. Então eu acredito que as empresas, elas continuarão desenvolvendo o seu hardware ali para que você conecte diretamente com a nuvem lá e com o serviço deles. E por um preço muito mais em conta, na minha opinião, você teria acesso lá a uma grande quantidade de jogos. Imagina que o Steam tivesse uma parada assim para quem joga, para quem gosta de jogar ali todos os jogos do Steam, por exemplo. O cara paga lá R$ 20 ou R$ 30 por mês e o cara pode ter um computador aí da Xuxa com uma boa conexão na internet, que ele vai rodar os jogos em qualidade máxima a 60 quadros ou a 144 quadros lá, dependendo do plano que ele comprar. Cara, na minha opinião, esse vai ser o futuro. Esse vai ser o futuro da parada. Eu acho que não tem muito para onde fugir. Hoje em dia, se você vai montar um data center na sua empresa, e você, embora aqui no Brasil seja o lugar mais caro do mundo ainda para você implementar um sistema em nuvem, quando você vê os preços do maquinário que você precisa ali para montar um servidor, você precisa de um servidor, você precisa de uma suíte pra caralho, você precisa contratar um cara que fique ali full time, contratar um cara para dar suporte, você precisa botar um firewall foda, você precisa investir em no break, você precisa investir em vários servidores, você precisa investir em hardware, você precisa ter muita memória. Por mais que você virtualize ali, no final das contas, a dor de cabeça e a administração ali da parada é muito mais complicada do que você ter um sistema em nuvem. É bem parelho ali, mas quando o cara vê o investimento inicial daquilo ali, o empreendedor, ele chega, pô, tô montando uma empresa aqui, eu vou precisar disso aqui. Quando o cara vê o investimento inicial daquilo ali, e ele vê a possibilidade lá de pagar, sei lá, 200, 300, 400 reais por mês numa máquina na nuvem, por exemplo, o cara opta pela nuvem, cara. Então, pessoal, bom, a Nintendo é foda. A Nintendo é foda. Eu acho que isso ainda tá muito à frente. É uma parada para muito mais lá pra frente. Talvez daqui uns 5 anos, 6 anos, sei lá, a gente consiga ter um sistema dessa forma consistente. O que a Capcom tá fazendo lá foi uma extrema... foi uma preguiça extrema da Capcom, né? Eu não sei se de fato o Resident Evil 7 ele não conseguiria rodar bem ali no Nintendo Switch, pode ser que seja isso. E é óbvio que na nuvem não são os processadores do Nintendo Switch, provavelmente estão rodando ali num PC, num processador x86, e estão simplesmente ali enviando via streaming para o videogame, ou seja, o jogo não está sendo executado ali na nuvem da Nintendo, por exemplo. São vários processadores, são vários Nintendinhos de 8-bit ali que eles botaram lá no grupo de recursos dele e que executam o jogo lá pro Nintendo Switch. O processador é quase a mesma coisa.
Bom, pessoal, eu queria saber o que vocês acham desta porra. Porque não adianta chorar, como diria latino, não adianta chorar, não adianta sofrer, porque essa porra nos próximos anos vai vir forte pra caralho, sim. A gente já vê aí essa porra de PS Now, Live, que você tem que pagar e tal. E eu imagino que esse seja o futuro, sim, cara. Que esse seja o futuro, sim. Talvez as próprias gerações de videogame já estão acabando. Já estão acabando. Não existe mais geração de videogame. Agora a gente vai ter atualizações, sei lá, de 2 em 2 anos, porque é tudo x86, então não faz sentido nenhum uma mudança de geração. Os jogos continuarão sendo compatíveis ali com todos os modelos anteriores, né? Provavelmente rodando ali em configurações mais baixas, mas eu acho isso interessante, principalmente por conta da Sony lá, que não conseguia manter uma retrocompatibilidade, não conseguiu manter uma retrocompatibilidade com o PS3 até agora. Então, as gerações de videogame já acabaram, acabou essa porra de geração de videogame. E o futuro, muito provavelmente, são os jogos via streaming. Embora eu não goste e eu não concorde com isso, não adianta chorar, não adianta sofrer. MC Latino. Pessoal, é nóis e até a próxima.